Então, eu cumprimento a todos, desejando que eu tenha a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Como já nos adiantou o João Cândido, e depois eu vou dizer para vocês por que eu falei o nome dele assim, com esse sorrisão. Hoje a gente vai ter uma conversa que para mim é uma honra tão grande e também uma responsabilidade. Quem me conhece sabe que por um acaso, e que bom que não existem acasos, eu tenho um menino de 11 anos chamado Francisco. Porque a minha admiração pelos franciscos que eu conheci, seja pelas suas obras, seja pessoalmente, ela é ilimitada. E é muito realmente honroso que hoje eu tenha sido escolhida para falar sobre o Chico. Assim como eu chamo o meu de Chico, esse a gente sabe que era o nosso Chico também. E hoje é exatamente o dia do aniversário dele se ele fosse vivo. O Chico fazia aniversário no dia 2 de abril. Esse Chico que vai desejar, que é tão especial, que vai desejar desencarnar num momento em que nós brasileiros estejamos tão felizes que a gente desaperceba que ele foi-se. E ele vai desencarnar no exato dia em que o Brasil ganha uma disputa de futebol, né? E a gente geralmente nesses dias fica muito feliz, pois nesse dia, aos 92 anos, o Chico vai partir. Vai partir sim, mas a história, o seu legado, as particularidades, ele deixou todas conosco. E é delas que a gente vai lembrar hoje. De algumas, porque são muitas histórias. Eu gosto de dividir as riquezas que são esses livros que a gente lê para preparar a palestra, né? E o de hoje eu tirei especialmente desse livro aqui, ó, que é Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, de Marlene Nobre. Aqui ela traz um monte de histórias fantásticas do Chico. E algumas que a gente não tinha ouvido ainda. Então, se tem alguém que precisa de uma leitura assim, mais suave, mais divertida, para descontrair e ao mesmo tempo informar, tá aqui. Esse é o livro ideal. Vai ficar muito por dentro da vida do Chico e ainda vai dar umas risadas pensando assim, mas eita mineirinho bom esse aí, né? Pena que já partiu, já está nos iluminando lá de cima, né? Vamos dizer lá de cima, para a gente fazer como os mineirinhos, que sempre dão um jeitinho das coisas, né? Bom, mas então, vamos lembrar alguns fatos da vida do Chico. Então, Chico vai ficar órfão muito jovem, né? Então ele vai perder a mãe com 4 anos de idade. Não, com 5 anos de idade. E vai começar as suas manifestações mediúnicas aos 4. E com 4 anos de idade, ele ficando órfão, o que vai acontecer? Eles eram 8 irmãos. O Chico, que era filho de uma lavadeira que professava o catolicismo e de um vendedor de bilhetes de loteria. Quando a mãezinha dele morre, o pai dele distribui os filhos para parentes, padrinhos, madrinhas. E entrega o Chico aos 5 anos de idade para sua madrinha, que era uma amiga da mãe. E ele descreve a madrinha como uma pessoa cruel, que se dedica a judiar dele. E a gente pensa assim, mas foi só o Chico que passou por isso, né? E a gente sabe que se a gente olhar para o lado, a gente vai encontrar todo dia uma criança que é judiada pelos adultos. E a gente sabe que já na época do Chico, isso não deveria ser aceitável e muito menos hoje. E aqui, nesse livro, olha como é que ela descreve o que ele falava.
hora certa para apanhar. E Chico Xavier mergulha ainda mais profundamente nas suas memórias, contando como acompanhou Dona Ritinha, é o nome da madrinha, e o período difícil que enfrentou. Acompanhei então essa senhora para a residência dela. Ela possuía um sobrinho, um rapazinho de 13 anos, e passei a conviver com a família. O casal não tinha filhos. Além desse sobrinho e filho adotivo, essa senhora era excepcionalmente bondosa, mas, no meu caso, ela sentia certa necessidade de me surrar. Vamos dizer assim, esse sobrinho inventava coisas e eu achava que o menino era incapaz de inventar qualquer intriga. Então, eu atribuía tudo aquilo ao capeta. Porque minha mãe era muito católica e todas as noites nos ensinava orações. Nos ensinava a orar com ela, os 9 filhos de joelhos. Certa feita, era uma tarde, 6 meses depois do falecimento de minha mãe, essa senhora que me acolhera tinha o hábito de passear às tardes com o esposo e o sobrinho. E eu ficava com a moça que ajudava na cozinha. E eu me dirigi para umas bananeiras, ajoelhei-me e comecei a orar, repetindo as orações que minha mãe me ensinara, porque aquela senhora me dava, muitas vezes, 3 surras por dia, e eram surras de vara de marmelo. Quem aqui já apanhou de vara de marmelo? Quem apanhou, te garanto que não esqueceu. O menino criava os problemas e eu não podia me defender. E no meu íntimo, já que eu não o via fazer aquilo que ele fazia, eu acreditava que ele era de boa índole e atribuía tudo ao demônio. Eu não acreditava que ele pudesse fazer, então apanhava de manhã, ao meio-dia e à tarde. Tinha uma hora certa, tinha tanta hora certa que de manhã, quando a moça na cozinha me falava, Chico, venha tomar café, eu dizia, por enquanto não, eu vou esperar a minha madrinha levantar para me bater primeiro, senão periga vomitar o café. Olha só, gente. Difícil, né? Bem, vou parar por aqui para ninguém ficar deprimido, não é o objetivo. Então a gente vai ter esse Chico que, quando criança, tem uma infância difícil, tem uma mediunidade que se manifesta muitas vezes e que é acolhido pela Igreja Católica, que até hoje ainda não conseguiu compreender esses fenômenos e trata, mesmo hoje, com certa dureza. Então, ele vai ter muitas dificuldades para entender a sua mediunidade. Mas ele vai, sim, encontrar pessoas bondosas que vão lhe ajudar pela vida. Por exemplo, e olha só, tem uma pérola para contar para vocês. Eu trouxe aqui alguns livros, mas vocês já sabiam que o Chico, ele escreveu mais de 450 livros? E sabe qual é o grau de instrução dele hoje em dia? 4º ano. Ele seria uma pessoa que teria o 4º ano. E além de escrever mais de 450 livros, ele psicografou mais de 10.000 cartas. Bem, mas como eu dizia, ele vai então ter uma infância difícil. Aos 8 anos, ele vai trabalhar numa fábrica de tecelagem e também vai trabalhar como vendedor nesses botecos de secos e molhados, ou mercearias, ou quitandas. Então, ele já tinha, aos 8 anos, 2 trabalhos, porque ele se preocupava muito em ajudar os irmãos. Ele perde a mãe, mas o pai em seguida se casa com Cidália,
que ele sempre diz que é uma mãe para ele, que ela realmente se preocupa em reunir os filhos e manter toda a família unida. E Chico, então, ele e os irmãos vão ser ao todo 15 filhos. Uma família muito grande, não é? Hoje a gente nem pensa mais nessa quantidade de filhos, né? É uma coisa que a gente pensa, não, isso é de décadas atrás, né? Como seria para cuidar de toda essa turma? Eu fico imaginando, né? Que realmente Chico devia se preocupar com o sustento dos irmãos. Mas mesmo assim, né? Chico passando por essas etapas, Chico vindo de uma família grande, Chico tendo pouca instrução, né? Ele consegue sustentar-se. Chico não tirou nenhum centavo de suas obras. Todas as mais de 450 obras do Chico, elas são endereçadas todas ao movimento espírita. A maior parte delas, os direitos autorais, foram dados, foram cedidos à Federação Espírita Brasileira. Estou falando para vocês do Chico, que escreveu Paulo Estevão. Quem é que não leu Paulo Estevão ainda? Gente, é daqueles livros assim, ó, que tu odeia e tu ama. Que tu ri sozinho e chora copiosamente. Então, que emoção. É o mesmo Chico que escreveu Renúncia. E eu vou contar uma curiosidade da Paulo Estevão. O Chico psicografou Paulo Estevão escrevendo escondido no porão do chefe dele. Ele tinha um chefe que era, deixa eu ver como é que era o nome do chefe. Rômulo Joviano. Ele era um engenheiro agrônomo que era espírita, percebeu que o Chico tinha muita dificuldade com a mediunidade dele e permitia que ele fosse para o porão da casa dele psicografar. E lá ele escreveu Paulo e Estevão. Outra obra do Chico, que quem não leu está perdendo, se chama Voltei. E essa obra desconfia-se que ela foi escrita por Fred Figner. Fred Figner, ele é um empresário da música que vai fundar a Casa Edison e que vai ser muito, muito rico. E ele vai manter uma correspondência contínua com Chico por 17 anos. E logo depois dele desencarnar, então, em 1948, Chico psicografa Voltei. Então, acredita-se que quem é o espírito que influencia a obra é Fred Figner. E esse rico empresário, ele destina uma fortuna para o Chico. Ele coloca no testamento dele o nome do Chico. E o Chico fica muito embaraçado de receber esse quinhão, de receber esse valor. E imediatamente renuncia a esse valor e deixa também para o movimento espírita. Então, quantos desafios ele enfrentou? Não vou seguindo na ordem, acho que vocês estão gostando das pérolas, né? E vocês vão dizer assim, mas Isabel, sabe que eu percebi em algumas fotos que o Chico ele usava uma peruca lá no finalzinho da vida. Ele botava uma peruca, um cabelo bem preto, né? Sabe que às vezes a gente pensa assim, aquilo ali era vaidade, né? Ele era vaidoso porque a doença dele debilitou tanto ele que ele estava preocupado em não parecer careca. Não era nada disso, gente. O Chico, ele era de pequena estatura, não é? Um mineirinho. E as pessoas, às vezes, eram tão efusivas em abraçá-lo que elas davam uns tapinhas na cabeça. E ele dizia que aquilo perturbava ele, às vezes. Os tapinhas incomodavam, né? Vinha, abraçava, beijava e ó, Chico! Às vezes ele passava, assim, por uma multidão, por uma fila, e as pessoas não conseguiam apertar a mão dele e iam dando tapinhas na cabeça. E ele dizia que isso deixava ele incomodado. Aí um dia um amigo sugeriu, Chico, por que tu não bota uma peruca? Aí ele passou a usar a peruca.
E depois, quando a peruca já incomodava muito, porque ele estava debilitado, ele passou a usar o chapéuzinho. Então, ele usava lá aquele chapéuzinho, né? Aquele cap, justamente para proteger a cabeça dos tapinhas, dos apupos das pessoas mais empolgadas em vê-lo. E a gente pensando que ele era vaidoso, né? Mas era assim. Sabia que o Chico era vaidoso? Era assim. Ele era cobrado pelo mentor dele, que eu sei que você sabe o nome, no sentido de sempre se apresentar para as pessoas alinhado e bem limpo, bem arrumado. Para quê? Para que as pessoas tivessem uma boa impressão. E às vezes era chamado a atenção, quando o Chico não estava bem alinhado, bem arrumado, bem asseado, ele recebia uma admoestação por não estar assim. Então, não, Chico não era vaidoso, Chico não se preocupava com isso. Ele se preocupava, sim, com a impressão que a gente ia ter, se em razão de todas as suas doenças, patologias, dores, a gente ia notar que naquele dia ele estivesse muito cansado, que naquele dia ele estivesse se sentindo muito doente, que naquela noite ele não tinha dormido das dores intensas que ele tinha. Então, ele sempre dava um jeitinho de se assear para que a gente não notasse isso e ficasse muito bem disfarçado. Mas eu também estava contando para vocês a respeito das obras, não é? E tem mais uma curiosidade. É claro que vocês sabem que o Chico enfrentou um processo judicial muito rigoroso e rumoroso, né? Deu a maior confusão, porque ele decidiu aceitar umas psicografias de um autor, né, de um literato brasileiro muito famoso, que a gente vai chamar de H. E a família dele não gostou que o Chico tivesse dizendo que estava psicografando obras do H. Tanto é que o Chico conseguiu vencer o processo. Gente, quem não leu essa história, ó, tá perdendo o maior babado da vida do Chico. Quem não leu a história do H, vai notar que nós temos obras do Chico. Leia, né? Que diz o nome do H, tá lá assinado. O nome do H. E depois nós temos obras que tá escrito assim, ó, Irmão X. É o H. Ele trocou o nome para não dar mais tanta confusão pro lado do Chico. E qual é o livro famosão, que é claro que vocês vão levantar as mãos assim, muito faceiros, do Chico, que o H escreveu e que é ótimo para a gente ler? Vou dizer que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem não leu, tá perdendo uma obra daquelas. Melhor. Olha lá, tem até alguém me mostrando que tá lendo, mas ó, viu como a gente tem uns tesouros escondidos por aí, né? Vai gostar do livro, tu vai ver. Gente, no começo ele é meio chatinho e um pouquinho difícil, mas quando a gente pega o ritmo, não dá para largar mais. Bem, também queria contar para vocês umas historinhas do Chico. E vocês sabem que eu também tenho um apreço especial pelos animais, não é? Então é claro que eu fui garimpar umas histórias. O Chico também era cachorreiro, vocês sabiam dessa? Era assim. Um dos cachorros que ele gostava muito, que voltou para ele, chamava-se Lorde. O Lorde, além de ser um companheirão do Chico, ele rezava com o Chico. O Chico rezava de manhã e rezava à noite. E cada vez que o Chico ia rezar, o Lorde colocava as patinhas ali na cama e rezava junto. O Chico, já morando em Uberaba, trabalhava, deixa eu achar aqui a historinha para contar para vocês, porque essa é muito boa. Aqui. Ele trabalhava no Comunhão Espírita Cristã, que foi uma das casas que o Chico fundou, ali em Uberaba. E lá pelas tantas,
Os irmãos que trabalhavam ali com ele, os trabalhadores, tinha um gato ali que tinha se aquerenciado na casa. Aquele gato gostava muito da casa. O nome do gato era Sávio. E esse gato era um gato de rua, era um gato mais velho, já era um gato judiado. Lá pelas tantas, os irmãos, claro que entre eles tinha um veterinário, examinaram o Sávio e disseram assim: bah, esse gato aí, ó, ele tá com câncer, vai morrer. Quem sabe a gente a sacrifica, não é? Porque tá aí pelo meio do centro, daqui a pouco vai ficar doente. Pronto, estava traçado o destino do Sávio. Ele ia morrer. Sabe o que o Chico fez? Chamou o Sávio para um cantinho e disse assim: Sávio, vão te matar. Estão dizendo que tu tá com câncer e tu tem que morrer. Vamos combinar o seguinte: tu não aparece mais aqui no centro de dia, só de noite, quando estiver terminando os trabalhos, e eu te dou comida. Gente, o Sávio nunca mais apareceu de dia. Ele vinha pontualmente todas as noites às 11 horas esperar que o Chico desse a comida para ele. E a gente ainda fala que os animais não possuem inteligência, não é? E Chico dava risada porque, como não acharam o Sávio, não conseguiram fazer a eutanásia nele. Então, já contei as histórias dos animais, não é? E também vou trazer para vocês algumas sugestões de leitura. Porque se vocês gostaram dessas historinhas, desses pequenos extratos, né, esses pequenos fatos que eu trouxe da vida do Chico, que vocês consigam também escolher entre essas mais de 450 obras, que eu tenho certeza que vai ter uma exatamente para o momento que vocês estão vivendo. A primeira, que eu vou dar aqui uma cola, né? Vou contar um segredo aqui dos trabalhadores espíritas da Casa do Caminho. Eles têm um hábito. Eles gostam de ler esse livro do Chico aqui, ó, chamado Paciência. Vocês vão dizer assim: eu preciso de muita paciência. O Chico escreveu bem fininho, ó. Será que a gente precisa de tanta assim? Então, quem está com pouca paciência já sabe, ó. E quem não gosta de ler muito porque não tem paciência, o livro é bem fininho, né? Então, ó, perfeito o livro do Chico. Paciência. Aí a gente diz assim, ó, não vou ler porque esses livros pesam, enche a bolsa da gente, como é que eu vou levar, né? Olha aqui, olha o tamanho desse. É do Chico. Aqui, gente, tem umas frasezinhas para a gente ler assim, bem rapidinho, que também, às vezes a gente diz assim, não tem tempo para ler, eu tenho que trabalhar, tenho muita coisa para fazer. Aqui é frasezinha bem pequenininha, ó. E aí é melhor, o livro é assim, ó, é todo dia e tem o outro, toda noite. E esses pequenininhos assim, são aqueles que são baratinhos. E você sabe que eu gosto de ser bem informada, né? Quando cheguei aqui, perguntei para a Berê da biblioteca, sabe o que ela me disse? Que na biblioteca da nossa casa tem uma promoção especial dos livros do Chico, que estão todos lá postos, esperando por vocês, e que ela vai dar, porque ela gosta do Chico também, 20% de desconto. Então, tá pra gente. Deixa eu mostrar outro. Esse aqui também é de frases. Ele é um livro antigo do Chico, diz assim, ó, 1 minuto com Chico Xavier. Só que agora, gente, eles fizeram um livro bonito. Ele era assim, um pequenininho, que a gente nem tinha vontade de abrir, tá? E agora virou essa beleza aqui, ó. Então, é o mesmo 1 minuto com Chico Xavier, mas numa edição de luxo. Para aqueles como eu que gostam de sentir o perfume do livro, né? Esse é ótimo. Fora que é uma sugestão rápida para a gente ler na fila do banco. Nem tem fila no banco, né? Hoje eu fui no banco e não tinha fila, fiquei decepcionada. Esse aqui, gente, Palavras de Luz. Ele é um calendário. Então, aqui tem várias frases, ó, de muitas obras do Chico, dos 365 dias do ano. Então, a gente pode abrir e ler uma frase do Chico todo dia, 365 dias do ano. Vou abrir aqui para ler para vocês
no dia 2 de abril. Diz assim: edificante é a investigação, o estudo acerca do espiritismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Então, esse trechinho foi escrito pelo Emmanuel há 50 anos, na obra há 50 anos, e está lá no capítulo 3, que diz assim, ó, Roma e a Humanidade. Então, a gente não leu há 50 anos, mas a gente viu uma frasezinha, um trechinho que foi extraído de lá. Então, ó, uma ótima sugestão. Palavras de luz. Para terminar, para não encher muito a paciência de vocês, esse ano quis ler um livro diferente do Chico, uma coisa nova. E eu achei esse aqui, ó, Notáveis Casos de Chico Xavier. E ele também é pequeno e fininho. Aqui, gente, é um casal de médicos, onde o homem, né, que escreve esse livro, mas era um casal que conviveu com o Chico. E eles contam como foi essa convivência. E eu vou contar só o início do livro para vocês entenderem o fio da meada e, quem sabe, escolher esse para ler. Então, esse casal, ele foi apresentado ao Chico por Valdo Vieira. O Chico, da metade da sua idade, lá pelos 30 anos em diante, ele começa a ficar muito doente. Ele é cometido de várias doenças. Então, a espiritualidade já prepara ele que ele vai conhecer e ter um companheiro que é médico. E ele conhece, então, Valdo Vieira na Faculdade de Medicina. E permanece amigo de Valdo Vieira por 16 anos. E o Valdo Vieira, quando vai conhecer o Chico, ele não diz que é médico. Chega lá, né, no centro espírita que o Chico está trabalhando, e vai cumprimentar o Chico. E o Chico todo empolgado. Ai, finalmente te conheci. Tu vai ser o meu médico. E ele é recém na faculdade de medicina, nem era médico. E ele fica meio assustado. E ele já conta, o Chico já conta o que ele estava fazendo, como é que ele estava na faculdade, já dá todos os detalhes. E Valdo fica muito impressionado e, sim, se torna não só o companheiro do Chico, mas um espírita ferrenho. Esse casal aqui, um dos médicos é o que o Valdo indica para tratar o Chico, porque o Chico, então, através do Valdo, vai acessando os médicos e os especialistas. E esse médico, então, é um dos que atende o Chico e começa a se impressionar com a história dele. E um dos fatos que ele conta, para a gente terminar com chave de ouro, é que o Chico sempre pediu que houvesse muito sigilo nos tratamentos que ele fazia. Então, ele sempre consultava, via os especialistas, ia nos hospitais durante a noite, em períodos em que não teria muita notoriedade. E nunca era revelado para que as pessoas não se acumulassem ali, fizessem tumulto na frente dos consultórios, dos hospitais. E então, o mais incrível de tudo que ele conta é que a maioria dos especialistas e grandes cirurgiões que atendiam o Chico, porque ele teve acesso a todos eles, não cobrava a consulta, não cobrava os procedimentos, porque quando ficava sabendo que era o Chico, não tinha coragem de fazer. Espero que vocês tenham gostado da minha fala. Vocês sabem que é muito difícil falar de alguém que tem tanta notoriedade, que é tão famoso, né? Mas eu recomendo, então, que cada um tome para si uma forma de homenageá-lo, ou até mesmo de ter mais intimidade com esse grande amigo que é o Chico. Escolha um filme para ver dele, escolha um livro para ler dele, prestigie a sua trajetória, prestigie as suas obras. Eu vou terminar, então,
lendo uma frasezinha bem pequenininha desse livro todo dia. Pensem aí se essa frase é para vocês, tá bom? Lembra-te de que só o amor pode curar as chagas da penúria e da ignorância, e aprende a doá-lo aos que te rodeiam, nas maneiras em que te exprimes, porque a caridade não é uma voz que fala, mas um poder que irradia. Certamente, caridade é uma palavra que o Chico soube exercitar e vivenciar muito bem. Uma ótima semana para todos. Muito obrigada e boa noite.